Como posso lidar com uma doença que nesta terra não tem cura e é crônica e que puxa várias outras doenças? O fato das doenças serem crônicas já significam para nós que o primeiro exercício é o exercício da resignação. Essa é a primeira das virtudes que são evocadas dentro da alma daqueles que passam por essa experiência. Porque ao saber que elas são crônicas e que nós não vamos conseguir com facilidade uma melhoria do nosso quadro de maneira absoluta, nós já temos que trabalhar como viver para nos adaptarmos a essa realidade. Nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela abre para nós o sentido do que seja a vida de modo muito diferente do que seja a existência humana. A existência é esse espaço curto entre o berço e o túmulo. E a vida é o todo, que teve começo, mas não terá fim. A imortalidade. Quando nós somos tocados pelo sentimento da imortalidade e a compreensão de que somos, em verdade, uma alma que transita pelas diversas existências, a nossa leitura do que sejam as nossas dificuldades, elas mudam. É como se fosse assim. Quando alguém vê a sua casa pegando fogo e pensa que só tem uma existência, ele diz, meu Deus, a minha vida acabou. A minha casa pegou fogo. Mas quando temos a leitura da imortalidade, nós olhamos e dizemos, queimou uma das casas, mas eu terei outras. E se Deus reserva para nós invariavelmente o melhor, a doença que está nos alcançando, com todas as limitações que ela nos impõe, com todas as dificuldades que ela nos exige, ela precisa ser lida por nós como um instrumento terapêutico para as nossas próprias almas. Nós temos que entender que as doenças degenerativas, as doenças crônicas que nos alcançam, elas têm um fim, um objetivo de domar as nossas almas para que nós aceitemos, de certa maneira, os desígnios divinos, sem reclamar, sem nos revoltar. É lógico que pela nossa natureza humana a gente se angustia, a gente vive até quadros depressivos, porque a gente se entristece de ver, de repente, determinados quadros que se agravam, a nossa incapacidade diante de coisas que para nós eram tão fáceis e que agora já não são mais tão simples de serem feitas. A frustração que decorre disso é muito grande. Então, a gente precisa de um acompanhamento psicológico para que a gente consiga lidar com essas doenças. Então, são doenças que, a depender do nível de imposição que ela nos dá, a gente vai precisar de um acompanhamento de um profissional. E esse profissional, psicólogo, pode, de repente, identificar que a gente vai precisar até de um psiquiatra para domar as nossas emoções com algum tipo de substância, alguma droga, que nos ajude a subir a nossa condição de estabilidade emocional para que a depressão não nos tome, não nos derrube e não dificulte ainda mais a nossa condição de sobrevivência e de agir, mesmo com as limitações que as doenças possam nos oferecer. E um terceiro elemento importante aí é a questão da fé. É muito importante nas questões degenerativas a fé, porque ela nos fortalece diante disso, garantindo a nós uma leitura na qual percebemos que Deus, o Senhor Supremo, não ofereceria para nós um sofrimento que não tivesse uma justificativa. E nesse particular, o Espiritismo é excelente, porque com a leitura da reencarnação, da lei de causa e efeito, ele nos dá uma percepção muito mais nítida da razão do sofrimento humano, nos ajudando a entender a transitoriedade de todas essas coisas, facilitando com que a gente consiga colocar essa carga sobre os ombros e conseguimos avançar na direção do progresso. Portanto, nessas circunstâncias, juntar esses três elementos é fundamental para a terapia de cada um de nós. Não teremos cura? É provável que não. Talvez sim, talvez não. Mas enquanto isso não nos alcança, fortalecemos a nossa saúde mental através do apoio de um profissional, a possível administração de alguma substância vista pelo psiquiatra e, fundamentalmente, o apoio da fé,
para que não nos falte a força para superar os nossos momentos de angústia mais difíceis.